denúncia no hospital de campanha do Maracanã. Funcionários dizem que respiradores novos foram retirados e levados para o hospital de campanha de São Gonçalo, que vai ser inaugurado amanhã. O coordenador foi lá e levou 22 ventiladores novos que nós recebemos. Em torno de 29 ventiladores no total. Aí ele levou 20. Tanto ventiladores que ainda não estavam sendo usados, quanto ventiladores que já estavam ventilando os pacientes. A Defensoria Pública da União cobra na Justiça a criação de um plano emergencial para as favelas durante a pandemia. O que a gente percebe é que o Estado simplesmente virou as costas para essas comunidades e está deixando elas à sorte do esforço próprio dos seus moradores e de ações voluntárias. A Delegacia de Homicídios vai investigar a morte de 13 pessoas durante uma operação ontem no Complexo do Alemão. A Defensoria Pública do Estado quer que o Ministério Público faça uma investigação independente. Sábado, 16 de maio. O RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. O estado do Rio ultrapassa mais uma marca nessa pandemia. Já são mais de 21 mil casos registrados de coronavírus. A gente começa essa edição conversando ao vivo com a repórter Lília Teles. Oi, Lília, boa noite para você. Você tem esses números em detalhes, né? Oi, boa noite, Paulo Renato, boa noite a todos. Olha, esses últimos números são realmente assustadores. O estado do Rio tem agora 21.601 casos de Covid, com 2.614 mortes. Foram mais 1.614 casos confirmados e 176 mortes de ontem para hoje. Agora, todos os 92 municípios do estado do Rio têm casos confirmados da Covid. E apesar do índice de isolamento ter aumentado, chegando a 76%, conforme o Serviço de Monitoramento na cidade do Rio, a gente continua recebendo imagens de pessoas que andam pelas ruas furando esse isolamento. Nós recebemos aí imagens de Rio das Pedras, com gente nas ruas, nas calçadas, lojas abertas, restaurantes funcionando, barbearias, gente jogando futebol com aglomeração. O mesmo acontece no Recreio, com lojas abertas que não são de serviços essenciais e também restaurantes com mesas na calçada cheias de gente. Isso tudo contraria o decreto da Prefeitura e faz aumentar o risco de contagem pelo coronavírus, coisa que a gente vem falando aqui todos os dias, né, Paulo Renato? É isso, Lília, é a necessidade de seguir realmente o isolamento, né? Os números mostram isso. Funcionários do Hospital de Campanha do Maracanã denunciam que respiradores novos foram retirados da unidade e levados para outro hospital de campanha que vai ser inaugurado amanhã. São várias as denúncias no Hospital de Campanha do Maracanã, montado pelo governo do estado e administrado pela organização social IABAS. Profissionais de saúde que trabalham na unidade denunciam que 20 respiradores recém-chegados foram removidos e levados para o Hospital de Campanha de São Gonçalo, que será inaugurado amanhã. O coordenador foi lá e levou 20 dos ventiladores novos que nós recebemos. Foi em torno de 29 ventiladores no total. Aí ele levou 20. Tanto ventiladores que ainda não estavam sendo usados, quanto ventiladores que já estavam ventilando os pacientes. Então a gente tinha pacientes que estavam já com esses ventiladores em uso, recebendo tratamento através deles, esses ventiladores foram retirados e colocados ventiladores mais antigos que têm uma limitação de recursos. Segundo a denúncia, parte dos ventiladores antigos não estava funcionando. Alguns não tinham sido testados, havia ventiladores muito antigos, a rede de suporte de O2 não conectava, não era possível conectar em todos. E a gente ficou muito desamparado ontem, não parava de entrar paciente. A Secretaria Estadual de Saúde disse que vai apurar o caso e informou que o Hospital de Campanha do Maracanã está equipado com 87 respiradores. O superintendente da IABAS, a organização social que administra esta unidade e mais 6 hospitais de campanha, disse que hoje a unidade do Maracanã tem 64 respiradores. Ele admite que alguns aparelhos foram levados para São Gonçalo, mas nega que eles estivessem em uso quando foram retirados.
Vocês tiveram a retirada de ventiladores novos ontem à tarde aí do hospital? Sim, para colocar um hospital para funcionar, eu tenho que ter os ventiladores lá, senão eu não consigo pôr para funcionar. E não é só pôr o ventilador, eu tenho que pôr o ventilador, eu tenho que calibrar o ventilador, eu tenho que levar a equipe lá, treinar a equipe para aprender a usar o ventilador. Se eu não tiver o ventilador lá, eu não consigo nem treinar quem vai para lá. E a ideia é, semana que vem, já ter pacientes na unidade de São Gonçalo. Os médicos também reclamam da falta de equipamentos de proteção individual e dizem que muitos funcionários da unidade estão com salários atrasados. Sem as condições mínimas de trabalho, muitos estão pedindo demissão. Segundo eles, nesta madrugada, apenas metade do número necessário de fisioterapeutas estava no plantão. A nossa indicação é um fisioterapeuta para cada 6 leitos. Estamos operando lá com 8 fisioterapeutas e com cerca de 130 pacientes hoje no hospital de campanha. Ontem, uma fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem verificou que 70% da equipe de enfermagem do hospital não tem experiência em terapia intensiva, que não há espaço adequado para fazer a primeira limpeza do material hospitalar antes de enviá-lo para a coleta de lixo, e ainda detectou outros problemas. Apuramos a denúncia de que os profissionais estariam somente recebendo 5 copos de água de 200 ml por plantão. Prestamos orientações aos gestores de que o fornecimento de água deve ser irrestrito a todos os profissionais de enfermagem. Identificamos também que os pagamentos, o piso salarial não está sendo cumprido pela IABAS. Todos os profissionais de enfermagem estão recebendo abaixo do piso estabelecido pela lei estadual. Inaugurado dia 9 de maio, o Hospital de Campanha do Maracanã foi montado para oferecer 400 leitos. Segundo os administradores, até agora apenas 201 estão prontos para serem usados. A Secretaria Estadual de Saúde disse que tem feito vistorias no Hospital do Maracanã para corrigir as falhas. O Conselho Regional de Enfermagem disse que preparou um ofício denunciando as irregularidades que encontrou e que, na segunda-feira, vai encaminhar o documento para o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública, a Vigilância Sanitária e a Secretaria Estadual de Saúde. Os respiradores são muito importantes e podem determinar se um paciente com insuficiência respiratória vive ou morre. E a gente tem mostrado aqui no RJ2 as dificuldades e os problemas na hora da compra desses aparelhos. Um equipamento que pode salvar uma vida. Essa ilustração mostra como o tubo conectado ao aparelho leva oxigênio aos pulmões. É uma operação delicada que precisa de profissionais preparados e dos equipamentos corretos. Se você não oferece o ar sob pressão dentro das vias aéreas, o paciente em insuficiência respiratória ele não consegue aproveitar o ar que ele respira espontaneamente. Essa é a grande vantagem do respirador artificial. Nada mais é do que insuflar ar sob pressão para as vias aéreas. Sem o respirador, os pacientes em insuficiência respiratória, normalmente eles podem evoluir, vão evoluir para o óbito. Um aparelho que não pode falhar. E se ele parar e você não socorrer a tempo, não correr para, por exemplo, fazer a ventilação manual nesse paciente, ele vai morrer em poucos minutos. Você pode até fazer por um período de até meia hora, 1 hora. Acontece que se você não tiver pessoas se revezando nessa ventilação manual, uma pessoa sozinha não consegue fazer essa ventilação durante um período longo, porque ela cansa, fica com dor nas mãos e não consegue ventilar adequadamente o paciente. Um levantamento da Frente Nacional dos Prefeitos mostra que a falta dos respiradores está colocando em risco a saúde das pessoas em municípios de todo o país. A cidade do Rio está incluída nessa lista. O respirador aumentou de preço com a pandemia e não está fácil encontrar no mercado. E o estado do Rio ainda passa por outros problemas para ter esses aparelhos. O governo do estado comprou um total de 1.000 respiradores, mas recebeu apenas 52. Como se não bastasse, o modelo desses que chegaram não é recomendado para pacientes com Covid-19. O estado fechou 3 contratos para compra de respiradores no fim de março, ao custo de mais de 180 milhões de reais. Já pagou 33 milhões.
O prazo para entrega era imediato. A gente tem acompanhado no RJ2 as suspeitas de irregularidades envolvendo a compra de respiradores pelo governo. A Procuradoria da própria Secretaria de Saúde aponta que em 2 contratos não houve pesquisa de mercado. Em outro, houve pesquisa, mas as concorrentes eram de fachada, pertenciam ao mesmo dono. Depois das denúncias, o governo teve que rescindir os 3 contratos. Os donos das 3 empresas estão presos. E o ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, responsável pelos contratos, também foi preso. Enquanto isso, o governo do estado recebeu apenas respiradores doados. Segundo profissionais que atuam nas UTIs, as compras tentam minimizar a falta de preparo da rede pública. Eu tenho certeza de que o nosso número de leitos de terapia intensiva no país todo é aquém do necessário fora do período de pandemia. E durante o período de pandemia, então, isso se torna extraordinário, esse déficit. Não tenho a menor dúvida disso. A terapia intensiva é uma ala da medicina que tem aproximadamente 60 anos no mundo inteiro. No Brasil, tem 50 anos, e desde então o número de leitos de terapia intensiva veio aumentando, mas não na velocidade em que existe demanda no nosso país. E, infelizmente, na medicina pública, esse déficit é ainda maior do que na medicina privada, há muito tempo. A Secretaria Estadual de Saúde informou que as contratações, a partir de agora, terão o acompanhamento da Controladoria do Estado. Nós não conseguimos contato com a defesa de Maurício Fonseca. E enquanto a pandemia avança, aumenta a preocupação de moradores de comunidades com a doença. Pessoas que já vivem esquecidas pelas autoridades viram a situação piorar. A Defensoria Pública da União cobra na Justiça a criação de um plano emergencial para as favelas. Eu não tenho mais forças, eu não sei mais para onde gritar, mas eu preciso que o Estado atue para que a gente possa descansar. E nós estamos numa guerra que a gente não sabe mais o que fazer. O desabafo é do João, líder comunitário de Pilares. Junto com outros voluntários, ele está há 2 meses distribuindo quentinhas para moradores de favelas da região. Hoje eu senti uma diferença de 20% na demanda do lado de fora aqui do galpão, porque a comunidade está carente e o Estado não está fazendo seu papel correto. O que o João sente em Pilares é a realidade de comunidades por toda a cidade. Não há presença do Estado, né? A presença do Estado aqui, saúde, né? Você tem as UPAs, tem as clínicas das famílias funcionando, mas não existe nenhum tipo de serviço específico, né, nesse momento de pandemia para tentar amenizar, para tentar diminuir o sofrimento das pessoas, por exemplo, que estão sofrendo nas favelas do Rio de Janeiro. É nós por nós, que sempre existiu, em outros momentos também está sendo realizado nesse momento de pandemia que estamos vivendo. A vida hoje nas favelas, primeiro, ela é marcada por existir um grupo de pessoas muito grande que precisam, apesar das recomendações de ficar em casa, sair para conseguir algum tipo de alimento, de algum tipo de renda, de sustento. Você tem, de um outro lado, grupos que estão gerando solidariedade para essas famílias dentro dos territórios. No Morro Santa Marta, a ação também parte dos moradores. Eles se juntaram para higienizar a favela e tentar conter o vírus. A nossa parte a gente está fazendo. Nosso objetivo aqui é salvar vidas. Ou seja, na favela, na verdade, a gente sempre lutou pela vida. As pias que a prefeitura colocou dentro de Santa Marta, ainda tem pia que estava sem água, não tem sabonete, algumas outras. A gente vai ter que comprar para colocar ou receber as doações e colocar. Porque não adianta só colocar pia na favela e achar que isso é algo efetivo, né? A gente tem famílias sem comer. São mais de 3 milhões de pessoas vivendo em favelas no Rio e na região metropolitana. Uma população que no dia a dia já tem direitos negados, situação que fica ainda mais grave nesse período de pandemia. Por isso, a Defensoria Pública da União elaborou uma ação pedindo que o Estado cumpra suas obrigações e garanta programas sanitários, de saúde, alimentação e assistência social. Essa ação, ela pede basicamente um plano emergencial articulado entre União, Governo do Estado do Rio de Janeiro e município do Rio de Janeiro, um
um plano emergencial para atender as comunidades periféricas nessa situação de emergência da pandemia. Não são ações mirabolantes, não são ações extraordinárias, são ações básicas, essenciais, que se traduzem, na verdade, em direitos desses moradores. A gente percebe que o Estado simplesmente virou as costas para essas comunidades e está deixando elas à sorte do esforço próprio dos seus moradores e de ações voluntárias. Como pode, com tudo isso que está acontecendo, ainda a comunidade resistir com todas essas dificuldades? Bom, a Prefeitura do Rio disse que tem feito higienização de comunidades, distribuição de cestas básicas, cartões alimentação e sabonetes. A Prefeitura também disse que criou polos de atendimento para garantir internação precoce de pacientes, ofereceu vagas em hotéis para idosos e determinou o fechamento de comércio em comunidades. O governo do estado disse que distribuiu 137 mil cestas básicas no mutirão humanitário. E em 28 UPPs, policiais e comerciantes fizeram campanha de distribuição de cestas e kits de higiene. O governo disse ainda que a SEDAI está fazendo sanitização de comunidades e iniciou um programa para a instalação de caixas d'água em lugares sem rede de distribuição. 1.800 moradores do Complexo do Alemão ficaram mais de 24 horas sem luz depois da operação que deixou 13 mortos nas comunidades. A Delegacia de Homicídios vai investigar essas mortes e a Defensoria Pública pediu uma investigação independente ao Ministério Público. No início da tarde, mais de 24 horas depois da operação policial, é que a distribuição de energia elétrica começou a ser retomada no Complexo do Alemão. A Light informou que só hoje os técnicos conseguiram acessar com segurança o conjunto de favelas para fazer os reparos na rede. Desde ontem de manhã, muitas comunidades estavam sem luz porque tiros atingiram transformadores, interrompendo o abastecimento de energia. Essa foto mostra um cabo de energia atingido por um tiro. De acordo com a Light, pelo menos 1.800 clientes foram prejudicados. Assim, tá calmo, sem tiro, mas tá triste. A operação conjunta do Batalhão de Operações Especiais da PM e da Delegacia de Combate a Armas e Munições era para prender traficantes e encontrar um paiol onde bandidos escondem armas, munição e drogas. Começou na madrugada de ontem e continuou por toda a manhã. Moradores disseram que dava para ouvir o barulho de bombas e tiros em diferentes comunidades. O chão dessa casa, na favela Nova Brasília, ficou assim depois do tiroteio. Os policiais apreenderam munição, 85 granadas e drogas. Um PM ficou ferido por estilhaços. Segundo a polícia, 13 suspeitos morreram em confronto com os policiais. Entre eles, o homem apontado como chefe do tráfico na comunidade do Pavãozinho, na Zona Sul, Leonardo Serpa de Jesus, que estava escondido no Alemão. E Leandro Simões Nascimento Furtado, que, segundo as investigações, controlava o tráfico nas regiões da Fazendinha, Área 5, Loteamento e Jardim Guadalajara. Um dos apelidos dele, Oliver, está escrito em muitos dos fuzis apreendidos. É importante destacar também que não houve vítimas inocentes na operação de ontem, o que revela o sucesso do planejamento e na execução. Ninguém fica feliz com esse resultado de tantos indivíduos, tantos seres humanos que acabaram perdendo a vida, mas não fomos nós que escolhemos esse resultado. Eles, ao enfrentarem forças policiais muito bem treinadas, que acabaram tendo esse destino. Os corpos dos mortos durante a operação só foram retirados do Complexo do Alemão à noite. Moradores dizem que a polícia estava se recusando a trazer os corpos para a parte baixa do morro. O jornal Voz das Comunidades postou numa rede social que recebeu denúncias de agressões contra moradores durante a operação. Em nota, o Observatório da Segurança do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania afirmou que o resultado da operação policial no Alemão é um momento chocante da história da segurança pública no Rio de Janeiro. E continuou, abre aspas, políticas baseadas no confronto armado e não em inteligência e prevenção estão destinadas ao fracasso. Os grupos armados locais não se enfraquecem e a polícia se brutaliza. No momento de pandemia em que o Estado deveria estar concentrado em salvar vidas, as políticas de segurança não devem gerar mais mortes. Fecha aspas. A Delegacia de Homicídios abriu inquérito para investigar as mortes durante a operação.
E o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública pediu ao Ministério Público que faça uma investigação independente, paralela à da polícia. O fato da investigação ficar a cargo da própria polícia, de forças que estão envolvidas também na ocorrência, gera um problema de independência da investigação. Então, a gente já pediu ao Ministério Público que faça uma investigação independente desse caso. São muitos estragos, muitos danos causados à vida de todos, e esse elevado índice de letalidade, além de não ser admissível, tampouco se mostra eficaz. A Polícia Militar disse que teve dificuldade de acessar alguns pontos das comunidades e que, por isso, alguns feridos podem não ter sido localizados. Disse ainda que 5 dos mortos foram levados para a Avenida Itaoca e que uma equipe da UPP Nova Brasília isolou o local para a perícia da Polícia Civil. Depois da perícia, a Defesa Civil fez a retirada dos corpos. Um incêndio atingiu o barracão da Escola de Samba Acadêmicos do Sossego, na região portuária do Rio, hoje de manhã. De acordo com o presidente da agremiação do grupo de acesso, o fogo destruiu 3 alegorias usadas no desfile desse ano e causou um prejuízo de cerca de R$200 mil. Ninguém ficou ferido. Uma liminar do plantão judiciário liberou a instalação de um tomógrafo no estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus, na Rocinha. Na quarta-feira, outra decisão tinha determinado que o equipamento fosse instalado na UPA da comunidade. No despacho de ontem à noite, que suspendeu a primeira liminar, o desembargador Rogério de Oliveira Souza afirmou que não cabe ao Poder Judiciário entrar no mérito de decisões administrativas, substituindo avaliações técnicas do Poder Executivo. A seguir, o calendário de saques da segunda parcela do auxílio emergencial do governo, que começa a ser pago amanhã. E mais de 1.000 toneladas de gigogas já foram retiradas da lagoa de Jacarepaguá desde março. 7h25, a gente volta já já. Será que o sonho de Elisa chega ao fim? Chegou a hora de sabermos quem será eliminada da segunda etapa do concurso Garota Totalmente Demais e, pelo visto, foi uma unanimidade, não é? Daqui a pouco, Totalmente Demais.